Fala galera, tô de volta com mais um X1 da tropa aqui no canal. Sei que você tá chateado pelos últimos dois jogos do Fluminense, dois jogos em casa, um ponto conquistado, nenhum gol marcado. Eu sei, eu também tô, mas não tem jeito, eu não gosto de ficar remoendo o passado. Eu já tô pensando na próxima rodada, eu já tô pensando na sequência difícil que o Fluminense vai ter pela frente. Mas vamos lá, vamos pensar jogo a jogo e o próximo é contra o Timão na casa deles em São Paulo. Então eu resolvi trazer esse X1 aqui para a gente poder analisar o nosso adversário, comparar jogador por jogador, ter uma real noção do que o Fluminense pode conseguir, das dificuldades que a gente vai encontrar nessa partida, tá legal? Então fica ligadinho até o final do vídeo aqui, que esse vídeo está muito informativo. Vocês curtem pra caramba o X1 da tropa. Tô gravando ele com 2 dias de antecedência. O time do Corinthians não deve ter mistério. E o time do Fluminense eu recebi uma informação. Vamos ver se ela vai se concretizar. Mas eu já estou colocando esse time do Fluminense aqui com 2 modificações em relação aos 2 últimos jogos. Uma você já sabe qual é. E a outra vocês pedem muito, assim como eu. Antes de eu começar o X1, galera, a comparação logo jogador a jogador, queria pedir para você se inscrever aqui no canal. Deixa o seu like. Siga o nosso Instagram também, porque ajuda pra caramba. Eu sempre falo com vocês, né? Galera que quer conversar, trocar uma ideia, fazer alguma pergunta, escrever alguma coisa pra mim, lá no Instagram eu troco ideia com vocês o dia todo, o tempo inteiro. Então siga o nosso Instagram lá, se inscreva no canal, deixa seu like e clica no link que tá aqui na descrição desse vídeo, galera. E baixa aqui, ó, o OneFootball, tá vendo? Tá meio claro, né? Aqui é a tabela do Campeonato Brasileiro, tá vendo? Flusão aqui em nono, ó. Melhor aplicativo de futebol que tem. Por ele eu fico sabendo tudo da rodada do Campeonato Brasileiro, tabela de classificação, os dados dos jogos. Então não perde tempo não, é de graça, tá no link que tá aqui na descrição. E ó, tem que baixar por esse link porque você me ajuda, tá? Tamo junto, galera. Desde já eu te agradeço, hein? Vamos lá, galera. De cara, X1 da tropa, jogador por jogador. E olhando assim, dá uma assustada, né? A gente tem que pensar o seguinte. Esse time do Corinthians aí, eles estavam invictos há 10 jogos. Eram 5 vitórias e 5 empates. Não nessa ordem, né? Alternando 2 vitórias, 1 empate, 2 empates, 1 vitória. E aí, na última rodada, surpreendentemente, eles perderam pro Sport, que tá na zona do rebaixamento, porém, o Sport está em franca ascensão, 3 vitórias seguidas. O Corinthians sofreu essa derrota inesperada. E agora vão querer recuperar esses pontos aí em cima de quem? Em cima da gente, né? Em compensação, o Fluminense está vindo de 2 resultados terríveis em casa. O Fluminense teve uma sequência de 3 jogos em casa. Bragantino, Fortaleza, Atlético Goianiense. Conquistou apenas 4 pontos de 9 disputados. Vitória sobre o Bragantino com o time sub-10. E derrota para o Fortaleza. E esse empate super amargo aí no último final de semana contra o Atlético Goianiense. Fazendo a comparação jogador por jogador, se você parar para analisar antes, eu sei que você vai pensar assim, o Corinthians vai vencer em todas as posições, né? Vamos tomar uma surra. Será? Lembrar, galera, que esse time do Corinthians aí, antes da chegada de 4 reforços, os 4 reforços são titulares, estão aqui nesse X1, a expectativa deles era brigar contra o rebaixamento, tá? Só que a diretoria do Corinthians pensou grande, enxugou a folha, e com dinheiro de 15, 20 atletas, contratou 4 jogadores que hoje fazem muita diferença. Não é à toa que o Corinthians hoje ocupa a 5ª colocação, a 6ª colocação do Campeonato Brasileiro, tá no G6, com 37 pontos, 4 pontos a mais do que a gente. O Fluminense tem 33, porém o Flu tem um jogo a menos, né? Se a gente conseguir vencer esse jogo a menos, a gente fica apenas 1 pontinho atrás do Corinthians, ou seja, esse jogo pode ser considerado, sim, um confronto direto, tá? Porque se o Fluminense, repito, se é um monte de si, né? Mas no futebol tudo pode acontecer. A gente vencendo o jogo a menos e ganhando do Corinthians, a gente ultrapassa eles na tabela de classificação, mesmo com esse time semigaláctico aí, com 4 super reforços que eles trouxeram no mês passado, tá? Mas vamos começar logo esse X1, galera. O Cássio com o Marcos Felipe. Sei que você deve estar pensando assim, poxa, André, precisa fazer? Claro que é o Cássio, né? Pois é, galera, deu Cássio nesse X1. Mas a diferença é bem pequenininha, tá?
O Marcos Felipe é um dos poucos jogadores, média 7 desse time do Fluminense. Eu sempre repito aqui que esse time do Fluminense é média 6, mas tem pouquíssimos jogadores com média 7, e o Marcos Felipe é um deles. Marcos Felipe tem uma média de 7,02. E o Cássio, que vence esse X1, tem uma média de 7,04. Ou seja, é 0,02 apenas de vantagem do Cássio para o Marcos Felipe. Os últimos 4 jogos do Cássio no Corinthians, ele teve nota abaixo de 7, nota na casa dos 6. Então o Cássio, galera, pode ser um dos pontos fracos desse time do Corinthians. Não tem feito grandes partidas, não tem sido aquele paredão que a gente estava acostumado a ver aí no gol corintiano, tá legal? Mas 1-0, vitória para o Cássio nesse X1. Fagner, e eu botei aqui o Calegari. É isso mesmo, tá? Porque eu não admito mais o Samuel Xavier nessa lateral direita do Fluminense. Independente de quem a gente coloque, Calegari ou Samuel Xavier, o Fagner passa por cima, né? Passa com o carro por cima. O Fagner tem uma média de 7,13 nesse Brasileirão, enquanto o Calegari tem uma nota de 6,83 e o Samuel Xavier 6,74. Só para você ter uma ideia do que é ter um lateral direito atuando pelo seu clube, o Fagner, ele tem um aproveitamento, olha isso, ele tem um aproveitamento nos cruzamentos de 39%. É isso mesmo que você está ouvindo. 39% é o aproveitamento do Fagner nos cruzamentos. Quer saber quanto é do Calegari? 9%. Quer saber quanto é do Samuel Xavier, caso ele jogue? 6%. Então você que está aí do outro lado e gosta de bater palminha para a lateral direita e vaiar a lateral esquerda, mais uma vez eu te peço, abra os seus olhos. Repito, Fagner, 39% de aproveitamento nos cruzamentos. Calegari, 9% e Samuel Xavier, 6%. Então lateral direita, não precisa nem falar, o Corinthians passou por cima com o Fagner aí, tá legal? Agora vamos lá, zagueiro atuando pela direita. Repito, o Nino até hoje está invicto. Dificilmente vai ter um zagueiro no Brasil atuando pela direita com uma nota melhor, com uma média melhor do que a do Nino. E mais uma vez o Nino leva vantagem. O Nino junto com o João Vitor, que está fazendo uma excelente temporada. O João Vitor tem uma média de 7,05. É um muito bom zagueiro, está indo muito bem pelo Corinthians. Só que o Nino tem uma média superior, 7,09. Então aí vai o primeiro ponto pro Fluminense, né? Vai anotando aí que não vão ser muitos não, tá? Já te adianto. Temos uma mudança na nossa zaga. O Lucas Claro tomou o 3º cartão amarelo, está suspenso e deve jogar o David Braz. Aí você está se perguntando assim, caramba, André, por que não o Manuel? Porque o Manuel é um zagueiro que joga pelo lado direito. O Manuel, na teoria, ele é a reserva do Nino, tá? E o David Braz é a reserva do Lucas Claro. O David Braz está mais acostumado a jogar pelo lado esquerdo. Marcão pode improvisar? Ele pode botar o Manuel pela direita e o Nino para a esquerda? Pode. Ele pode botar o Manuel pela esquerda? Também pode. Mas o mais normal de acontecer aí é a entrada do David Braz, tá? Independente se for o David Braz ou se fosse o Lucas Claro, o Gil levaria vantagem, tá? Com o David Braz é ter covardia, né, galera? Atuou 4 vezes apenas nesse Campeonato Brasileiro. O Gil tem uma média de 6,97 e o David Braz, o pouco que jogou, 6,72. Então mais um ponto aí pro Corinthians, tá legal? Agora vamos lá, lateral esquerda, que a galera gosta tanto de pegar no pé do Danilo Barcelos, é horroroso. Eu cheguei a ler ontem que o Danilo Barcelos é o pior lateral que já passou pelo Fluminense. Olha o tamanho do ódio que a galera tem pelo Danilo Barcelos, né? Mas, como eu sempre repito aqui, é o jogador de melhor média nesse time do Fluminense. Para vocês verem como o nosso time é de qualidade inferior muito ruim. O Danilo Barcelos, com 14 jogos disputados até agora no Campeonato Brasileiro, tem a melhor média desse time. E no confronto com o Fábio Santos, galera, ele passou o carro, ele passou o trator pelo Fábio Santos. Fábio Santos tem um aproveitamento de 6,95. Fábio Santos tem 1 gol, 3 assistências e 24% de aproveitamento nos cruzamentos. Lembrando, do Calegari é 9 e do Samuel Xavier é 6. E eu não ouvi vaias pro Samuel Xavier no último jogo.
Eu fiquei me esgoelando contra ele lá sozinho. Números do Danilo Barcelos. Média de pontuação, 7,29. Repito, melhor média desse time do Fluminense. Ele tem 4 assistências no campeonato e 28% de aproveitamento. Para você não esquecer, vou repetir. Danilo Barcelos tem 28% de aproveitamento nos cruzamentos. Enquanto o seu Calegari tem 9% e o Samuel Xavier tem 6%. Danilo Barcelos 28% e o Samuel Xavier 6%. Adivinha quem é vaiado nos jogos do Fluminense? Pois é, galera. Ponto pro Fluminense é o nosso segundo ponto. Nino e Danilo Barcelos até agora pontuaram contra o Corinthians. Vitor Cantígio e André. O Vitor Cantígio está em excelente fase e o André eu considero o melhor jogador do Fluminense nesse Campeonato Brasileiro, tá? Só que o Andrezão, pelo início mais modesto que ele teve, a média de pontuação dele ainda não é tão alta. Eu considero o André melhor jogador do que o Cantígio, apesar do Cantígio estar jogando muito, tá? Mas na pontuação, como aqui no X1 da tropa, o que vale para esse vídeo é a média de pontuação no Brasileirão, o Cantígio leva vantagem, tá? Ele tem uma média aí de 7,05, enquanto o André tem uma média de 6,82. Ambos têm uma assistência e um gol nesse Campeonato Brasileiro, tá legal? Juliano e John Arias. É isso mesmo, galera. Essa é a novidade desse vídeo, tá? Segundo informações que eu recebi, não tem mais como o Marcão deixar o John Arias fora dessa equipe, tá? E a tendência, isso aí a gente só vai confirmar, saber uma hora antes do jogo, mas a tendência é que o John Arias entre nesse meio-campo no lugar do Nonato. Não adianta colocar o John Arias aberto pela esquerda no lugar do Caio Paulista. O time do Fluminense vai continuar sem um homem de criação no meio. Quando eu digo não vai adiantar, o Arias tem que jogar nesse time. Se for na ponta esquerda, menos pior. Mas a tendência é que ele entre no meio na vaga do Nonato, jogando como homem de criação. E como você pode ver aí, Luiz Henrique aberto pelo lado, Caio Paulista pelo outro e o Fred lá na frente, infelizmente. Porque, na minha opinião, deveria entrar o John Kennedy aí. Nem o Bobadilha. John Kennedy, tá? Mas a gente vai chegar lá no ataque. Nesse confronto aí, Juliano e John Arias, galera, vantagem pro John Arias, tá? Apesar que é desigual. John Arias atuou muito pouco, praticamente nenhuma partida como titular. Ele vai entrando ao longo dos jogos, mas quando entra, entra bem. Tem um acerto altíssimo. Para vocês terem uma ideia, o John Arias, ele tem um aproveitamento de acerto, uma eficiência dentro do jogo de 92%, assim como o Juliano também, tá? Só que o Juliano tem uma média de 6,99. Quase uma média 7, né? Enquanto o John Arias tem uma média de 7,12. Então, vitória para o John Arias nesse X1. Lembrando, hein? O Juliano tá muito bem. Ele chegou há pouco tempo no Corinthians. Faz parte desse pacotão de reforços que vai vir daqui para frente agora. Os 4 jogadores que eu falei para vocês que chegaram estão vindo aí, o primeiro deles é o Juliano. E em pouquíssimos jogos, ele já tem 1 gol e 3 assistências no time corintiano. E um aproveitamento muito alto, de 92%, tá? O outro reforço é esse carinha aí, ó. Renato Augusto. E o Renato Augusto cruzou com quem, galera? Com o Iago Felipe, tá? Lembrando que esse time do Corinthians, ele joga num esquema tático um pouquinho diferente do nosso. Ele joga no 4-1-4-1, tá? Então, pelo setor do campo na qual os jogadores caem, eu encaixei ali o Renato Augusto em comparação com o Iago Felipe. André, poderia ter colocado o Renato Augusto e John Arias? Poderia. Só que o Juliano, ele joga um pouquinho mais avançado. O Renato Augusto joga um pouquinho mais atrás. Mesmo jogando mais atrás, ele tem 2 gols nesse Campeonato Brasileiro, apesar de ter chegado há pouco tempo, assim como o Juliano, tá? E tem 88% de eficiência, com uma nota de 6,97. O nosso Iago, que era o motorzinho desse time, o jogador de 5 pulmões, tem caído demais de produção. Na última partida, foi um dos piores jogadores da equipe do Fluminense. Olha que isso aí é uma façanha, porque o que tem de jogador ruim nesse time, ele tem uma média de 6,88, tá? O Iago, ele tem 1 gol, 2 assistências e 84% de eficiência dentro da partida. Vitória para o Renato Augusto, né?
Agora no ataque, galera, Gabriel Pereira e Luiz Henrique. Gabriel Pereira, super titular nesse time do Corinthians, ponta direita, tem infernizado a vida dos adversários, tem um aproveitamento de 87% dentro do jogo, contra o Luiz Henrique tem um aproveitamento de 79%, Gabriel Pereira tem 1 gol, enquanto o Luiz Henrique tem 4 gols e 1 assistência, mas o Gabriel Pereira tem sido mais regular e tem uma nota melhor, 6,86, e o nosso Luiz Henrique, devido às últimas 2 partidas muito apagadas, tem um aproveitamento de 6,79. Então, mais um ponto aí para o Corinthians, tá legal? O William e Caio Paulista. Outro confronto meio desigual, digamos assim. Porque o William ele só fez 4 partidas até agora, jogando pelo Corinthians. Não atuou no jogo contra o Sport. Estava com dores musculares, foi poupado. Mas é titular dessa equipe, vai enfrentar o Fluminense e tem uma média melhor do que o CP70, mesmo só tendo jogado 4 jogos, tá? Tem uma média de 6,85, com uma eficiência de 89%, enquanto o Caio Paulista tem uma nota 6,77, com uma eficiência de 77%. Depois que voltou de lesão, não conseguiu mais repetir as partidas que ele fazia antes de se lesionar, e principalmente antes de ter o seu contrato renovado por 5 anos. 5 anos, tá? Espero que não seja uma bomba o Caio Paulista. Espero que aquela boa fase dele não tenha sido exceção. Que aquilo ali seja a regra e agora esse momento ruim que ele tá passando seja a exceção. Mas se a gente for analisar friamente, é o contrário, né? Isso que o Caio Paulista tá fazendo aí é o que ele fez a carreira dele inteira. Aquela boa fase dele parece que foi exceção. Vou torcer para eu ter errado, até porque o Fluminense está amarrado com ele agora por 5 anos. Tá legal? O último X1 aqui a gente poderia pular, né? Posso pular o último X1? Roger Guedes contra Fred. Lembrando, esse X1 a gente não contabiliza histórico da carreira, status de ídolo, quantos gols marcou na vida, quantos clubes jogou na Europa. Nada disso. É apenas o momento. Performance no Campeonato Brasileiro 2021, tá? E o Roger Guedes, nada mais, nada menos que o melhor jogador do Corinthians, mesmo só tendo atuado 7 jogos. Ele com 7 jogos, ele tem 4 gols, 1 assistência e aproveitamento de 82%, com uma nota de 7,19, tá? Já o nosso Fred tem um aproveitamento de 73%, uma eficiência de 73% nesse campeonato, 3 gols, 2 assistências e 6,88 de média. Então, mais um ponto para o Corinthians, tá legal? Para finalizar o nosso X1, Silvinho versus Marcão. Ambos os treinadores, início de carreira, com pouca experiência. O Silvinho tá conseguindo encaixar esse time do Corinthians com a chegada desses 4 reforços. Tem gente que fala, é mole, né? Armar o time agora com 4 craques. Não é mole não, tá? Tem treinador que se perde, que não consegue colocar os 4 para jogar junto. E ele tem conseguido. Esse time do Corinthians evoluiu demais. E, não vou me admirar se o Corinthians terminar esse Campeonato Brasileiro entre os 3 primeiros, tá? Eles vão tropeçar contra a gente mais uma vez, se Deus quiser. Mas não vou me surpreender se eles forem brigar lá em cima. Título não dá, tá muito longe. Mas com esse elenco que eles montaram aí, dá para ficar entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro. E nesse X1 aí eu dou vitória pro Silvinho, porque o Marcão tem deixado muito a desejar nos últimos jogos. Tem se mostrado um treinador ainda limitado. E nesse X1 aí eu dou vitória pro Silvinho. E aí, galera, ficou uma goleada corintiana sobre o Fluminense, tá? Juntando os 11 jogadores mais o treinador, terminou 9-3 pro Corinthians, tá? Nós vencemos apenas com o Nino, Danilo Barcelos, pior lateral esquerdo da história do Fluminense, segundo alguns torcedores, tá? E o John Arias. Isso se o John Arias jogar. Porque se eu colocasse o Nonato ali no lugar do Arias para competir com o Juliano, seria uma surra histórica também, tá? Seria 10-2 pro Corinthians. Ou seja, o Arias tem que entrar nesse time, não tem mais justificativa, e a vantagem, galera, ficou com o time de São Paulo, tá? Isso quer dizer que o Fluminense vai perder o jogo, que o Corinthians vai golear? É lógico que não. Mas esse X1 serve para você ter uma exata noção do nível dos elencos, tá? No penúltimo X1,
Eu coloquei vantagem aqui para o Fortaleza, uma ampla vantagem para o Fortaleza, e muita gente questionou. Vitória do Fortaleza. No último X1, teve um equilíbrio. 7-5 para o Fluminense no X1 comparado com o Atlético Goianiense. Ou seja, muito equilibrado. O jogo terminou empatado. Ou seja, são elencos compatíveis, Fluminense com Atlético Goianiense, tá? Nesse X1 aqui, tá muito claro que o elenco do Corinthians é muito melhor do que o nosso. Só que, galera, deu 9-3, contando com o Silvinho, né? Tira o treinador. Teria dado 8-3. Se você tirar os 4 reforços que chegaram do Corinthians e colocasse os jogadores que atuavam anteriormente, esse confronto poderia ter dado perfeitamente 6-4, 7-4, poderia ter dado 6-5, poderia ter dado um confronto mais equilibrado. Só que com a chegada desses reforços de alto nível, o elenco do Corinthians está num nível, para não falar patamar, muito maior do que o nosso, tá? Vamos torcer para esse time do Fluminense surpreender a gente mais uma vez, como ele já fez outras vezes, quando a gente não espera nada. Quando espera a vitória em casa, perde. Quando espera que vai perder fora, ele ganha. Vamos torcer para esse elenco surpreender a gente. Pro David Braz se jogar, fazer uma excelente partida. E pro Marcão parar de maluquice. Porque se ele não colocar o John Arias para jogar, é caso de internação. Né? É caso de surto psiquiátrico. Porque não tem justificativa nenhuma pro John Arias ficar fora dessa equipe, tá? Deixando claro que o Fred perdeu pro Roger Guedes ali de lavada, o John Kennedy também perderia, porque o John Kennedy não joga, não tem número, estatística para comparar com o Roger Guedes, mas, na prática, dentro de campo, ia elevar e muito o nível técnico desse time do Fluminense, tá legal? Espero que o Marcão faça isso também. Beleza, galera? Se você gostou do vídeo, deixa seu like, deixa o seu comentário. Quero saber a sua opinião sobre cada X1 desse. Cada jogador, você concorda, discorda? Lembrando que nesse vídeo não é a minha opinião. São os dados dos atletas na competição e na live pré-jogo, que eu vou gravar do estúdio, porque o jogo é fora de casa. Eu vou colocar esse X1 na tela aqui, e aí sim, vocês podem dar a opinião de vocês e vamos ver se esse resultado vai dar igual, diferente. E aí vai depender de você que está aí do outro lado da telinha. Tá legal? Fique com Deus, galera. Um forte abraço e saudações tricolores.